Retornando aqui ao estudo dos tributos em espécie, nós passamos para a segunda espécie normativa, que são as taxas. Então, nós já estudamos os impostos, cuja previsão legal está no artigo 145, inciso 1º da Constituição, né? E agora nós vamos passar o estudo das taxas e das contribuições de melhorias. Bem, as taxas, elas têm fundamento, né, estão fundamentadas também na Constituição Federal, no inciso 2º do artigo 145, que atribui competência à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios, a competência para instituir taxas, tá? Então, taxas, tal qual os impostos, são espécies de tributos, né? E aí as taxas, elas têm a identificação, né, a caracterização de forma específica em relação aos impostos. Então, nós vamos ver que as taxas, elas vão existir em razão do exercício de uma atividade, né, de um exercício que parte do Estado. Então, o fato da realização posto à disposição, né, de um serviço, de uma tarefa, vai vir primeiro por parte do Estado. Então, em razão do exercício do poder de polícia, que é uma das formas de manifestação dessas atividades estatais, ou pela utilização efetiva potencial de serviços públicos, estes que são específicos, divisíveis, né, prestados ou postos à disposição para o contribuinte. Então, o que a gente pode verificar a partir desse primeiro slide? Exatamente que as taxas, elas se destinam a financiar determinada tarefa do Estado, ou seja, determinada tarefa que o Estado põe à disposição dos contribuintes, da sociedade. Então, também o CTN, né, o Código Tributário Nacional, ele traz essa figura tributária, né? Então, ele lá no seu artigo 77 diz, as taxas cobradas, ou seja, quem institui e cobra, né, União, Estados, Distrito Federal e município, no âmbito de suas respectivas atribuições ou competências, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, o que a gente pode verificar? Que tanto no CTN, já com a edição do CTN no século passado, né, em 1966, como agora na Constituição de 1988, foi mantida a mesma especificidade para as taxas, ou seja, prestação de um serviço ou colocação, né, posto à disposição de um serviço por parte do Estado em favor do contribuinte. Então, como eu disse, ao contrário dos impostos, né, que nós estudamos no slide anterior, no vídeo aula anterior, as taxas são tributos também, né, mas o fato gerador dela, né, das taxas, é uma atividade que o Estado coloca à disposição, né, o fato gerador, uma atividade estatal específica, diretamente ligada ao contribuinte, posto à disposição do contribuinte. São, por isso, as taxas, tributos vinculados, né, e aí é o que difere dos impostos, que são tributos não vinculados. Então, são vinculados a uma atividade estatal. Então, primeiro tem um serviço posto à disposição da sociedade e aquele ente da sociedade, ao precisar desse serviço, ele vai recolher, ele vai pagar, nasce para ele a obrigação para a obtenção desse serviço a partir do pagamento dessa taxa, né, como espécie de tributo. Então, essa atividade estatal, né, já posta ou colocada à disposição pelo Estado, conforme a própria dicção do CTN e da Constituição, poderá ser o exercício regular do poder de polícia ou a prestação de serviço público específico e divisível, ou colocação deste à disposição do contribuinte. Então, vamos começar pela prestação de serviço público. Então, quando você precisa
a expedição de uma certidão em algum órgão público, você recolhe, né? Primeiro você recolhe para poder obter essa certidão. Então, esse aí é um exemplo de taxa, de um serviço público que está à disposição, colocado à disposição, e que o contribuinte, para obter efetivamente esse serviço, que já está posto à disposição dele, necessita, né, se torna imprescindível, melhor dizendo, o pagamento de uma taxa. Quanto ao exercício regular do poder de polícia, o poder de polícia é uma das atribuições estatais, né, do Estado. Então, o Estado, por ele ter essa posição superior em razão, né, da supremacia do Estado, em razão dos indivíduos, da sociedade, né, em prol do interesse que é coletivo, o Estado ele pode restringir, por exemplo, a utilização da propriedade. Ele pode intervir em determinadas atividades econômicas, né, de forma a proibir ou a limitar o exercício desse direito. Então, quando a gente fala em poder de polícia, é esse poder restritivo que o Estado tem, né? Então, se eu preciso, por exemplo, fazer uma construção no imóvel meu, eu preciso tirar o quê? A autorização do Estado. Já é o serviço posto à disposição através de um órgão específico do Estado. E aí eu preciso tirar um alvará e para isso, que é o exercício do poder de polícia, essa fiscalização, a análise dessa minha construção, desse meu projeto, né? Eu tenho que recolher uma taxa. Então, o exercício regular do poder de polícia, nesse sentido do exemplo, à medida em que, para eu me utilizar do meu imóvel particular, da minha propriedade privada, se faz necessário eu recolher uma taxa, porque eu tenho à disposição e como obrigação o que é do Estado, esse exercício regular do poder de polícia, que vai intervir na propriedade privada, nesse sentido de regular a atuação, né, e a disposição dos entes na sociedade. Então, as taxas, né, seja ela qual for, ou a partir do exercício regular do poder de polícia ou da prestação de um serviço público, vão se destinar a financiar a tarefa determinada do Estado. Então, a execução de um serviço público, a manutenção de via pública utilizada pelo indivíduo, como, por exemplo, pedágio, né? Então, os indivíduos, nós, sociedades, vamos fruir de um serviço para que nós possamos fruir de determinado serviço, como a construção no meu imóvel, né? A utilização desse bem. Eu preciso primeiro, seguindo as atribuições, as exigências estatais diante do exercício regular desse poder, que é de polícia, preciso fazer o recolhimento de uma taxa. Então, o indivíduo, ele provoca o exercício do poder de polícia, né? Então, como também ele trafega por uma via pública e aí ele vai, dentro desse exercício, desse direito dele, de trafegar, por imposição estatal, né, estabelecida numa lei, a gente vai ver isso, necessita, sim, recolher uma taxa, tá? Que é uma das espécies de tributos. A próxima espécie de tributo é a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, que está definido lá no CTN, que diz, artigo 81, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelo município, então todos os entes federativos podem instituir contribuição de melhoria, no âmbito de suas respectivas competências, atribuições, ela é instituída para fazer face, né, a contribuição de melhoria, ao custo de obra pública de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, a contribuição de melhoria, ela tem como finalidade, né, custear obras públicas, né? Como a gente está vendo aí, a contribuição de melhoria, ela vai depender, né, de valorização no imóvel beneficiado, imóvel do particular beneficiado. Então, primeiro o poder público realiza a obra.
segundo o poder público, faz a verificação se houve ou não melhorias para o imóvel, né? Valorização para o imóvel dos particulares. E aí, por ele já ter a possibilidade, né, a atribuição, a competência de instituir cobranças, né, tributos denominado contribuição de melhoria, ele vai fazer essa cobrança, né? Nasce a obrigação de pagar por parte daquele que teve o imóvel valorizado. É um tributo vinculado, ou seja, o fato gerador é sempre relacionado a uma atividade estatal específica, a melhoria daquela localidade que gerou, ou daquela rua, ou daquela comunidade que gerou benefício para os proprietários, né? Então, é relacionado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O fato gerador vai ser sempre a valorização da obra pública, né? A realização, melhor dizendo, da obra pública, né? E que essa obra pública decorra benefícios aos proprietários ali naquele entorno, ou seja, valorização imobiliária. É um tributo de competência comum, porque é comum de todos os entes, da mesma forma que as taxas, né? Todos os entes podem instituir taxas e também os impostos. Todos os entes estatais, eles também podem criar seus impostos. Então, são todos estes tributos de competência comum, podendo ser instituído, no caso da contribuição de melhoria, pelo ente que realizou a obra. Então, os requisitos prévios, né? A realização de obra pública e a valorização do imóvel do contribuinte. A partir desse momento, nasce o fato gerador, né? Com a valorização do imóvel e o respectivo crédito, né? Nasce a obrigação de pagar por parte do contribuinte esse imposto que esse tributo que é a contribuição de melhoria. Então, concluindo mais esse vídeo aula, né, onde a gente estudou as taxas e contribuições de melhoria, nós vamos estudar no próximo slide os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais, como últimas espécies de tributo.